vem mais mudanças por aí na imigração. Mais especificamente, mais provavelmente, nos vistos EB1A e no visto EB2NW, mas eu não me surpreenderia se eles mudarem ou atualizarem as regras ou alguma diretriz, algum manual referente a outros vistos. A gente não pode esquecer que não é a primeira grande mudança que tende a ocorrer. Teve uma mudança muito importante no manual do EB2NW em janeiro, 15 de janeiro de 2025, desse ano, não completou nenhum ano ainda. Tá? E antes mesmo de ter essa mudança no manual, eles já estavam subindo a regra e aplicando ali um nível de exigência maior nos pleitos de EB2NW desde antes, né? Muito mais forte, de uma forma muito mais rígida e robusta ali, o nível de exigência, né? Muito mais criteriosa, em meados ali de 2024. Depois eu vou comentar sobre isso, te direcionar para vídeos que eu falo sobre isso lá de trás, já prevendo coisas que aconteceram depois que eu fiz o vídeo, e também artigos lá de antes do Trump assumir, tá? Quando ele foi eleito, creio eu, falando já o que poderia ser a tendência no governo dele, que de fato se concretizou também. Primeiro ponto que eu queria levantar aqui, que estão nas minhas anotações, de vez em quando vocês vão ver eu olhando aqui o computador, ou o meu bloquinho de anotações aqui, a listinha das coisas que eu preciso falar. Talvez eu pule alguma, para o vídeo não ficar muito longo, mas as coisas mais importantes eu anotei aqui. Primeira coisa que é legal vocês terem atenção, Golden Visa. Ele não é um visto novo. O Trump não poderia criar um visto novo. Então ele soltou ali algumas coisas que ele tem em mente para esse projeto, que é o cara aplicar para um EB2NW ou para um EB1A. Obviamente todo mundo vai aplicar para o EB1A, porque ele não vai pagar $1 milhão ou mais e ficar numa fila de 2 anos do Visa Bulletin do EB2NW. Ele vai para um EB1A, né? Então essas pessoas elas vão aplicar pelo EB1A, e ali eu imagino que uma das coisas que pode ser a mudança é que, olha, você investiu aquele dinheiro, pagou aquele dinheiro, deu aquele dinheiro para o governo, então isso deve ser considerado como algo de extraordinário, então você não precisa cumprir aqueles critérios, você vai ter o visto aprovado, tá? Lembrando, tá? Isso é algo que muita gente ignora sobre o EB1A. O EB1A ele tem aqueles critérios, todos ali, os 10 critérios, você precisa atender 3 daqueles 10, depois o Final Merits para você ser aprovado. Só que uma coisa que pouca gente considera é que alguém com um único achievement, uma realização ali, um resultado realmente expressivo, muito importante, reconhecido mundialmente ali, ou pelo menos até nacionalmente, mas é algo muito grande, muito óbvio ali que é algo extraordinário, ele não precisa cumprir aqueles critérios. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar, por exemplo, Lewis Hamilton, ou qualquer campeão de Fórmula 1 ali, ele é campeão mundial de Fórmula 1, maior campeonato de automobilismo do mundo. Se ele for aplicar para o EB1A, ele precisa cumprir os 10 critérios? Não, se você for olhar a regra, você vai ver que só aquele critério ali tende a ser suficiente para ele ser aprovado. Eles dão, inclusive, exemplos, né? Um cara que ganhar o Oscar, um cara que ganhar um prêmio Nobel, então aquele cara não precisa cumprir os critérios, tá? O que eu acredito que vai ser uma das mudanças no EB1A é que eles vão incluir ali que o cara que entrar com aquele dinheiro, aquela alternativa do Golden Visa, ele também não vai precisar cumprir os critérios. Aí eles vão fazer todas as regras que não foram especificadas, não foram transmitidas para a gente, que eles já devem estar trabalhando nela, agora nesse anúncio do Golden Visa, né? Ele soltou ali várias coisas, mas não tem ali algo claro de como vai funcionar. Isso é uma das mudanças e é uma coisa que a gente tem que dar atenção. Muita atenção a isso, você que está aplicando para o EB1A, porque você tem que observar que tem as cotas, são 40 mil green cards para aplicantes de todos os EB1. Né? Aí você retira daí o EB1B, que eu acredito que é o que tem um menor número de aplicantes, depois o EB1C, que tem um número maior, mais do que o EB1B, mas é bem menor que o EB1A, e aí você sobra o EB1A. Desses EB1A, obviamente, eles vão privilegiar o cara que vem pelo Golden Visa, que vem injetando aquele valor, dando dinheiro ali, um baita de um valor, né? Um valor expressivo para o governo, né? É um dinheiro que ele vai entregar na mão do governo e não vai pegar de volta. Então, aquilo ali já é um cara que ele vai, vamos dizer assim, cortar a fila. Ele vai passar na frente, vai ser privilegiado no EB1A. EB1, EB2, esses vistos são concorrência. Você não pode fazer o seu pleito pensando só em você. Você tem que olhar quem são as pessoas que estão aplicando e você tem que enxergar que você é um concorrente dele. Você está competindo com ele, o seu caso tem que ser mais forte que o dele. O seu pleito tem que ser mais interessante aos olhos do oficial do que o dele. Então, fica atento nessa questão, tá? Segundo ponto que eu ia falar, mercado de trabalho.
O mercado de trabalho, desde lá de novembro de 2022, tem vários clientes nossos que têm um pleito que sabem como a gente usou isso, foram aprovados, outros ainda estão aguardando a resposta, mas a gente usou isso a seu favor no pleito. Quem já fez consulta com a gente, às vezes já viu alguma apresentação onde eu explico isso, tá? Desde 2022, novembro, mais ou menos, último trimestre ali, então já completaram-se 3 anos, as empresas americanas, começou com a de tecnologia, mas se espalhou para outros setores, começaram os processos de mass layoff, demissão em massa, tá, de funcionários, várias empresas, muito funcionário. Isso tem ocorrido sem parar nos últimos 3 anos. São muito americanos que estão desempregados. A situação de um desempregado aqui nos Estados Unidos é completamente diferente de um momento de desemprego, um mercado onde o desemprego está aumentando no Brasil. No Brasil, quando a gente fala de alguém que está desempregado, ele não tem oportunidade de trabalho, ele não vai encontrar nada que vai gerar uma renda para ele. Aqui nos Estados Unidos, o cara foi demitido, pode trabalhar no Uber, pode trabalhar no Nordeste, pode trabalhar para uma pizzaria, pode trabalhar, fazer alguma coisa em casa, ele pode arrumar uma fonte de renda ali no Fiverr, ser um autônomo, ser um freelancer, tem várias coisas, vai vender na Amazon, vai viver de day trade, se ele tem uma reserva ali, né, quer trabalhar fazendo day trade, ou investindo, viver daquela renda, ele pode fazer. Então aqui é diferente, é um país muito mais rico, tá? O pobre aqui está no nível ali quase da classe média alta para a classe alta do Brasil. Então é outra realidade. Então, um momento de desemprego aqui, você não vai ver pessoas passando fome, tá? Mas não quer dizer que não está acontecendo um momento que, na cabeça do americano, que já nasceu nesse berço de ouro, ele vai enxergar aquilo ali como uma situação que está abaixo do que ele está acostumado a viver, do que ele aceita viver, e vai impressionar os políticos. Então você imagina que são 3 anos de desemprego, de aumento do desemprego, de falta de oportunidade, de pessoas se candidatando a vagas e mais vagas, mandando milhares, centenas de currículos e não sendo chamado nem para entrevista. Tem vários vídeos, várias reportagens com relatos assim. E isso está pressionando os Estados Unidos. Então as políticas do governo atual, elas são de protecionismo do trabalhador americano. Então, isso se reflete, né? Isso, na verdade, se refletiu nas mudanças que já ocorreram nas regras de alguns vistos, a ponto de eles privilegiarem empreendedores, né, quererem atrair pessoas que querem empreender para o visto A1, que era um visto para empregado, para o visto H1B, que era um visto para empregado. Você quase não vê mais escritórios trabalhando com Professional Plan, você quase não vê alguém defendendo que mandar um Professional Plan para o EB2NW é melhor do que mandar um Business Plan. Então tudo isso é para proteger o trabalhador americano. Além disso, uma outra coisa que a gente tem visto ser vinculada às notícias, teve uma ação muito forte em Minnesota, foi a primeira de outras que eles vão fazer, já deixaram isso bem claro, deles começarem a investigar, assim como estão fazendo para quem aplicou para um visto de casamento, também vão começar a investigar quem aplicou para um visto de trabalho. Por exemplo, foram 2 casos bem marcantes ali que eles mostraram, depois eu vou achar essas informações, essa notícia, e deixar ela e o link dela para você ver a fonte original ali no meu Instagram, corre no story e dá uma olhada. Uma outra coisa semelhante que a gente está vendo é as entrevistas, né, com o começo desse aumento de processos administrativos e casos ali que, infelizmente, muitos deles, ou alguns deles ali, a gente tem que torcer para ser o mínimo possível, depois de já ter tido o caso julgado aprovado, quando vai para a entrevista é negado. Tá? Então, a gente vai ver muito isso, é um protecionismo, né? Junto um pouquinho das duas coisas. É um protecionismo do trabalhador americano e também, na cabeça deles, eles estão ali, opa, eu estou protegendo os Estados Unidos, estou protegendo o mercado de um imigrante ali que ele está vindo mal intencionado, que ele está vindo com a tendência de só se beneficiar, tomar uma oportunidade e não gerar valor para o mercado, ou um imigrante que cometeu o que ele pode até caracterizar como fraude, ele demonstrou a intenção que realmente não é. Tem formas de se proteger contra isso, tá um passo à frente deles e diminuir a chance de questionamento, quase ali, né, não dá para garantir nada, mas quase anular a chance de você ter ali um processo administrativo e sair da sua entrevista de green card no Brasil, no consulado, sem o green card. Tem formas de fazer isso. Eu vou falar em outros vistos, tá? Em outros vídeos. Você segue aqui, se inscreve, dependendo de onde você estiver vendo. E se tiver alguma dúvida, eu vou deixar uma caixinha de perguntas no meu Instagram, já clica lá e deixa essa pergunta. Então, isso é um outro ponto importante, tá? O fortalecimento do combate a fraudes. Aumento da entrevista de green card para quem aplica daqui de dentro, coisas que eles vão tentar levantar, possivelmente, numa entrevista de cidadania. Então, você tente, quem está aqui dentro, teve um green card aprovado, já está com a permissão de trabalho, não tem opção.
trabalhe na execução do que você prometeu que ia fazer. É muito mais difícil para alguém que mandou um professional plan, por exemplo, alguém de TI, mandou um professional plan, falou que ia arrumar um trabalho na área dele e o benefício dele de importação nacional ia ser gerado para o país, né, a partir do momento que ele começar a trabalhar na área dele. É muito mais difícil para ele, né, não só para esse exemplo que eu estou dando, mas para outros similares de professional plan, se ele não conseguir arrumar um emprego. Né? Ou pior ainda, se ele não conseguir nem ser chamado para entrevista, o que ali dá um sinal de que o mercado de trabalho discorda do oficial e não acha ele um cara com currículo tão bom a nível de B2, tá? Então é mais difícil. Mas para o cara que mandou um business plan, e a gente sabe que nos últimos 2 anos ali a grande maioria mandou um business plan, é muito mais fácil. Executa o seu plano, começa aquele seu projeto. E isso pode até abrir uma oportunidade, né? Pode ser até uma porta para você ter uma fonte de renda boa, ter uma qualidade de vida melhor e viver aqui sem depender de terceiros, sem depender de emprego, de oscilações no mercado de trabalho. Se você precisa de ajuda para isso, não deixa de nos procurar. No meu Instagram vai ter o link lá para o WhatsApp também, tá? Então, indo para o próximo ponto que é importante levantar, é essa exigência, né, muito maior com relação ao quanto você está avançando no seu endeavor. Então, esse é o último ponto que é interessante ser considerado antes da gente pular aqui para as mudanças, apesar que eu já falei de algumas, né? Quanto mais você avançar no seu endeavor, melhor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu explico em detalhes essa estratégia num vídeo, igual eu falei, de 8 meses atrás, 7 meses atrás. Eu vou deixar o link dele, você vai ver nesse canal e também vai ver no meu Instagram aqui. Eu vou deixar um trechinho dele e o link para você assistir o vídeo inteiro. Importantíssimo esse vídeo, assista lá. Já avisava de várias coisas que depois aconteceram, tá? Ao decorrer do ano. Quanto mais você avançar com seu endeavor, melhor. Se esse avanço ocorrer depois que você aplicou, maravilhoso. Se esse avanço ocorrer antes de você aplicar, melhor ainda, que aumenta muito a sua chance de aprovação. Mas se você já está aqui com o Green Card, ou já está no Brasil, foi aprovado e está esperando uma entrevista, comece a trabalhar para já preparar a base ali, né, estruturar o mínimo possível, eu chamo de fase inicial de implantação, implementação do seu negócio, se foi um business plan. Se foi um professional plan, corra atrás de já começar a participar de alguns processos seletivos para pelo menos demonstrar que já está tendo entrevista. Se precisa tirar uma licença, vai até o mais longe que você conseguir para obter essas licenças, para diminuir ao máximo a sua chance de ter um green card negado depois de ter tido ele aprovado numa eventual entrevista, numa RFE que eles mandem depois.